Isso não for amor, o céu não é real. Não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o oceano secou, tudo perde o valor. Se isso não for amor. Jesus, ele é amor. João 3, capítulo 16 e 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho, não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Irmãos, quando nós meditamos na palavra de Deus, quando nós vemos acerca de Jesus, eu diria que a palavra de Deus, ele é o combustível para nós seguirmos em frente em qualquer situação da nossa vida. Porque na palavra de Deus, em Deus, nós temos resposta para todos os questionamentos da nossa vida. Até as coisas mais improváveis a gente consegue encontrar na vida. Perto de Deus, a gente consegue encontrar conforto para situações às quais deveríamos estar desesperados, porque nós cremos no Senhor e no seu poder e na sua providência. Mas eu queria falar um pouco para você nesse dia sobre o amor de Cristo. O amor de Cristo por mim e por você. O amor de Deus pela nossa vida foi tão grande que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ai, glória a Deus. Irmãos, eu sei que nós vivemos em um mundo onde muitas pessoas têm desacreditado da existência de Deus. Nós estamos vivendo em um século onde as pessoas elas procuram se conformar e acreditar que Deus ele não existe. Estamos vivendo em um momento onde nos deparamos com pessoas que se decepcionaram na vida, com pessoas que têm vários questionamentos, e eu até que concordo. Pessoas que chegam a mim e dizem assim: se Deus existe, por que existe tantas misérias? Por que existe tantas desgraças no mundo? Por que o mundo não é tão maravilhoso? Por que existe tanto sofrimento? Por que existe tanta injustiça social? Por que existe guerras? Mas quando nós meditamos na palavra de Deus, o que me chama a atenção é que Deus, ele diz o quê? Que Deus, ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. O que me chama a atenção é na palavra crer. Ou seja, eu posso crer ou eu não posso crer. Eu posso crer ou eu não posso não crer. É uma opção que eu tenho que fazer. Você pode crer em Deus e você pode não crer em Deus. É uma opção, é uma escolha que você tem que fazer. Então, João, ele já escreve nos dizendo, essa palavra não é para quem não acredita em Deus. Essa palavra não é para quem não crê. Essa palavra é para quem crê. É por isso que eu estou falando desta manhã, para quem crê, não é para quem não crê. Quem não crê não precisa nem ver esse vídeo, não precisa nem olhar. Eu estou falando para quem crê. Quem crê em Deus, ele não vai perecer e vai ter a vida eterna. Ele está falando que tudo começa a partir da crença. Primeiramente, você crê que Deus existe, que é galardoador do que o busca. Você acredita e na sua crença gera uma fé sobrenatural, como ele diz, que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Ou seja, você pode não ver Deus, mas se você crê pela fé, Deus ele vai agir na tua vida. Então ele está falando sobre crença, ou seja, você escolhe se você quer crer ou que você não quer crer. Eu escolhi crer. Eu acredito no Deus que deu seu Filho unigênito. Eu acredito em Cristo que morreu por mim e por você. E é Ele que me incentiva cada dia a permanecer firme. Porque Ele venceu, Ele foi até o fim. Deus ele amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito. Irmão, morrer por alguém que a gente ama, a gente poderia até dar vida,
mas por alguém que ia nos xingar, por alguém que ia nos apontar, por alguém que ia cuspir na nossa cara e dizer: se tu é Cristo, desce aí da cruz. Ninguém morreria, mas Jesus, ele morreu. Jesus, ele é o maior exemplo a ser seguido. O apóstolo Paulo, ele diz: seja meu imitador como eu sou de Cristo. Paulo está dizendo: se a minha vida não resplandecer a vida de Cristo, não me imite. Porque você tem que ser imitador de Cristo. Você tem que olhar quem é Cristo, como Cristo viveu, que sentimento ele tinha, e ser igual. Se eu não for assim, eu não tenho exemplo nenhum para dar. Porque Jesus, ele é o maior de todos os exemplos. O cristianismo, a Bíblia, né? Ela nos traz a figura de um Deus que ama o pecador. Ele condena o pecado. Deus, ele jamais vai amar nossas práticas, as nossas iniquidades. Que a Bíblia diz que o que nos afasta de Deus são os nossos pecados e as nossas iniquidades que faz separação, porque Deus é santo e requer que todo aquele que se aproxime dele seja santo. Mas, irmã Magali, ser santo é ser perfeito? Não, irmão. A João diz, nessa epístola de 1 João, que todo aquele que diz que não tem pecado, ele é mentiroso e a palavra de Deus não está nele. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, diante de Deus não tem perfeito, todos somos falhos. A palavra santo quer dizer aquele que está buscando a perfeição, aquele que está buscando se aperfeiçoar, aquele que está buscando a cada dia ser melhor, aquele que hoje ele erra, mas amanhã ele diz: eu não vou errar nesse erro de novo, eu posso cair até de outra maneira, mas eu não vou permanecer dessa maneira. Por que eu não vou permanecer? Porque eu tenho um pastor, porque eu tenho uma igreja, porque eu tenho uma religião? Não, porque eu tenho que permanecer da maneira que Cristo quer que eu permaneça, eu tenho que andar da maneira que Cristo quer que eu venha andar. Irmão, se nós olhássemos mais para Cristo, se nós olhássemos mais para a Bíblia, com certeza nós seríamos pessoas diferentes, nós julgaríamos menos, nós apontaríamos menos, nós amaríamos mais, nós ajudaríamos mais, nós teríamos mais compaixão, porque Deus, ele não veio para condenar qualquer tipo de pessoa ao seu pecado, independente do que você é. Eu não estou nem aí, eu não quero saber da tua religião, não quero saber da tua opção sexual, eu não quero saber em quem você acredita, em quem você deixa acreditar. A única coisa que eu quero lhe dizer é que Jesus, que Deus, ele te ama, e Jesus, ele deu a vida, não foi para os evangélicos, Jesus, ele não deu a vida para os judeus, Jesus, ele não deu a vida para os samaritanos, Jesus, ele deu a vida ao mundo, porque Deus amou o mundo, todos, independente da sua raça, da sua cor, da sua opção sexual. Deus amou a todos. Jesus, ele não veio para julgar. Quando aqueles homens encontraram com aquela mulher adúltera, eles, pela lei de Moisés, quem era pego em adultério tinha que ser